personas, identificando o nosso público-alvo ideal. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a criação de personas, ou avatar, ou buyer personas, enfim, cada um chama de uma forma, outros chamam simplesmente de público-alvo, mas são as definições mais importantes que a gente pode fazer para o nosso negócio, seja ele online ou offline. Você precisa saber exatamente com quem você quer se comunicar. Não adianta você querer vender uma boneca para um menino e não adianta você querer vender um carrinho para uma menina, não é verdade? Então, dependendo do seu público, dependendo de quem você quer atingir, dependendo do seu mercado, do seu nicho, do seu produto, você vai ter um público específico que você quer atingir. E você vai ter uma linguagem específica para se comunicar com esse público. E existem várias formas de trabalhar com essa questão das personas. E é isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que criar personas? Buyer personas ou avatar são personagens fictícios que descrevem os padrões de comportamento, grave bem essa palavra, tá? Comportamento de seus usuários e clientes ideais. Então, são as personas que vão ajudar a refinar suas atividades de marketing, sua linguagem de marketing, para que você consiga obter melhores resultados nas suas campanhas, tá? E por que isso é tão importante? Em que isso pode te ajudar? Bem, isso pode te ajudar a atingir a pessoa certa. Então não adianta você querer vender, por exemplo, gelo para esquimó. Então você precisa ter muito claro que tipo de pessoa você quer atingir, tá? Qual é o comportamento dessa pessoa? Lembre-se sempre dessa palavra, comportamento, porque personas está ligado a comportamentos, tá? Não é simplesmente aquela questão do público-alvo que você define lá as características demográficas, psicográficas dele, tá? Como sexo, idade, onde ele mora, enfim, tá? É um pouco mais complexo que isso, porque você vai tentar identificar os padrões de comportamento, as atividades, o que ele pensa, qual é o tipo de interação com o meio, tá? Uma série de fatores. Então, voltando aqui, a criação da persona vai te ajudar e toda a sua equipe a entender melhor o seu público-alvo, tá? Além disso, vai permitir você aprimorar a sua oferta. Então, você pode ter pensado uma determinada campanha e de acordo com a segmentação desse público, ou seja, conforme você vai identificando o comportamento do seu avatar, você vai melhorando, vai aprimorando a sua oferta, tá? A sua linguagem, a sua mensagem de marketing. Isso vai te ajudar também a conhecer cada vez melhor o seu público. Além disso, você vai conseguir gerar tráfego qualificado. Se você estiver comprando mídia, tá? Digamos que você queira fazer anúncios patrocinados, aí, links patrocinados no Google, se você quiser fazer anúncios no Facebook ou qualquer outra mídia, você tem lá, geralmente, a questão da segmentação por público. Então, se você tiver muito bem definido essa questão da persona, você vai marcar lá exatamente o público que você quer atingir. Isso vai gerar para você um tráfego qualificado, tá? Além disso, vai ajudar a tornar a sua oferta cada vez mais irresistível. Então, você precisa entender que é muito importante a criação de personas e você não vai perder tempo com quem não quer comprar de você. E onde que você usa essas personas? Uma vez que você tenha definido essas personas, ela vai ser acoplada a toda a sua estratégia de vendas e marketing. Tudo que você produzir vai levar em consideração estas personas, tá? Pode ser uma, duas, três ou algumas, depende um pouco do seu nicho, do seu produto, enfim, tá? Então, dependendo da sua oferta, você pode ter mais de uma persona, tá? Mas aonde você vai usar esses dados? Bem, na sua estratégia de palavras-chave, você pode estar utilizando nos artigos do seu blog, nas suas landing pages, até nas suas páginas de agradecimento, tá? Nos e-mails que você envia de relacionamento, nutrição de leads,
nas suas campanhas de e-mail marketing, nos seus produtos, enfim. Resumindo, você vai usar em tudo, tá? Até na criação de novos produtos ou serviços. Você vai se basear na sua persona, no comportamento dela, no interesse que ela tem, nos seus anseios, nas suas dores, enfim, nas suas necessidades, para que você crie um produto perfeito para o público. Quem dera que todo mundo tivesse essa consciência. Geralmente as pessoas criam um produto, depois tentam oferecer para todo mundo, mas deveria ser o contrário. Você precisaria de um público, identificar um público, de preferência construir uma audiência, identificar os anseios, as necessidades desse público, e aí você criar uma oferta que resolve e que soluciona esses problemas, esses anseios do seu público, tá? Então eu te dou aqui um exemplo de uso da persona. Então, por exemplo, imagina que você vai criar um post no seu blog sobre 10 dicas para ter sucesso. Fica muito genérico, tá? 10 dicas para ter sucesso. Agora, quando você coloca 10 dicas para ter sucesso como empreendedor digital, quer dizer, você definiu uma persona, tá? Que tem um tipo de comportamento. Ele é um empreendedor digital. Com essa característica da sua persona, ele tem uma série de comportamentos que você vai estudar e vai aprender a identificar, tá? Outro exemplo poderia ser 5 tênis de corrida. Então isso poderia até dar algum tipo de resultado, mas daria muito mais resultado se você colocasse, por exemplo, os 5 melhores tênis de corrida ou tênis para amadores que pisam torto. Então você imagina que é uma pessoa específica, tá? Ela é amadora e ela pisa torto, mas ela tem um tipo de comportamento, ela tem um hábito de compra diferenciado. Então tudo isso você precisa definir, tá? E o que não é persona? Muita gente confunde persona com várias coisas, tá? E por isso a linguagem de marketing dessas pessoas acaba não sendo tão eficiente. Então você precisa entender que as personas não são pessoas reais. Então não adianta você querer basear sua campanha numa pessoa real. As personas são personagens fictícios, tá? Ou também a gente costuma chamar de arquétipos. Enquanto pessoas reais têm particularidades, tá? Ou idiosincrasias. Enfim, tem diferenças entre pessoas reais. Claro que ela tem que ser o mais realista possível, tá? Mas ainda assim vai ser fictícia. As personas também, elas não são influenciadas por mudanças na tecnologia. Então, elas são descritas por seus objetivos e comportamentos. E a tecnologia, a variação da tecnologia não vai mudar esses comportamentos, tá? Esses objetivos. Apesar do cargo e ou funções terem influência no comportamento, então, por exemplo, o subordinado ele tem um tipo de comportamento, o chefe ele tem um outro tipo de comportamento, o CEO da empresa tem um outro comportamento, tá? Mas a persona ela não se define por cargo ou função, apesar disso ter relevância na criação da sua persona, tá? Mas duas pessoas podem ter exatamente a mesma função ou cargo, mas trabalharem em negócios completamente diferentes. Eles, por trabalharem em negócios completamente diferentes, eles vão ter objetivos, vão ter comportamentos completamente diferentes. Então imagina, por exemplo, o diretor de uma ONG e o diretor de uma multinacional. Tá? Apesar deles terem o mesmo título de diretor, eles vão ter comportamentos completamente diferentes, não é verdade? E personas também são diferentes de mercado-alvo, tá? Por exemplo, mercado-alvo a gente define pessoas de 18 a 50 anos de idade, do sexo masculino, que moram em Florianópolis, que ganham mais de 4 mil reais, que adoram cinema. Bem, isso tudo faz parte também, pode fazer parte da construção da sua persona, mas isso está muito mais ligado ao mercado-alvo, ao público-alvo, e não necessariamente a ver com objetivos e comportamentos. Lembre-se sempre que personas estão diretamente ligadas aos objetivos e comportamentos da pessoa, tá? E como que você cria uma persona? Bem, existem vários métodos de criação da persona.
Um detalhe que eu quero deixar claro é que você precisa ter paciência, tá? A definição da persona é algo muito importante. Como você viu, você vai utilizar em toda a sua estratégia de venda e marketing. Tudo que você vai produzir vai estar baseado na sua persona. Tá? Então você precisa ter um pouquinho de paciência. Mas você pode estar utilizando aí o mapa da empatia. Então o mapa da empatia é uma espécie de um framework, tá? Que você pode utilizar para poder entender um pouco melhor o universo da sua persona, tá? Mas ele é um ponto de partida, você deve aprimorá-lo constantemente. Então você pode entrar aí no Google, por exemplo, e digitar lá mapa da empatia. Vai no Google Imagens que você vai ver diversas imagens que mostram esse framework, tá? É uma espécie de uma planilha que você vai definir ali cada aspecto da sua persona. Outra coisa que você precisa fazer é usar um nome fictício. Você pode usar o nome de uma pessoa, um nome comum, por exemplo, Roberto da Silva. Você deve sim personificar sua persona, mas isso vai ser apenas um nome fictício. Não adianta você imaginar uma pessoa real que você conheça, por exemplo, tá? Mas essa pessoa vai ter um nome, vai ter um perfil profissional e principalmente aquela questão toda comportamental que a gente já falou até aqui. Então você precisa colocar na sua definição de persona as informações profissionais e pessoais, tá? Profissionais pode entrar aí cargo, empresa, objetivos, desafios, onde que elas buscam informações e outros hábitos profissionais. Informações pessoais, você pode colocar aí os dados mais básicos, como idade, família, educação, hábitos e preferências, tá? Então, algumas dicas para a criação da sua persona. Bem, não existem regras específicas para a criação da persona. Alguns utilizam planilhas, outros utilizam uma narrativa, contam uma história. Outros utilizam o mapa da empatia. Você precisa ficar bem livre em relação a isso e usar bastante a sua criatividade. Mas se eu pudesse te dar algumas dicas, eu falaria para você primeiro focar no comportamento. Mantenha fictício, mas realista. Use imagens. Então, imagens que descrevam aquela pessoa, os objetivos dela. Então, por exemplo, se ela tem o objetivo de comprar um carro novo, utilize uma imagem de alguém entrando numa agência, por exemplo, tá? Comprando um carro, alguém viajando. Você vai usar também uma imagem que pode ser uma foto para a sua persona. Então, imagina que você criou lá o Roberto da Silva, a sua persona, você entra lá no Google mesmo, digita lá Roberto, Robert, e tente achar uma foto que pareça-se mais com aquilo que você imaginou da sua persona, copie aquela imagem e coloque lá na sua planilha, tá? Contar a história também é bem legal. O que algumas pessoas utilizam é uma coisa chamada narrativa da persona, ou seja, eles narram uma história em cima da persona. Isso é bem legal também. E foque sempre em uma ou poucas personas, tá? Não adianta você criar um montão de personas. E aonde você vai encontrar dados? Bem, você pode utilizar a sua criatividade e, como eu falei, a criação da persona é uma coisa que é aprimorada com o passar do tempo. Então você pode imaginar uma persona, mas depois no final do processo você pode observar que um outro perfil de persona é que aderiu melhor ao seu produto. Então você pode estar azeitando aí a sua definição de persona, tá? E existem muitos lugares onde você pode obter insights para a criação das suas personas. Você pode usar formulários, entrevistas, pesquisas, CRM, você pode ouvir a sua equipe de venda, você pode obter insights nas redes sociais, no Google Analytics, por e-mail, enfim, existem diversos canais onde você pode obter esses dados. Então, por exemplo, você pode usar aí o Google Docs, criar um formulário e mandar para uma audiência, fazer até um anúncio, enfim, uma pesquisa, uma entrevista. Você pode utilizar aí, combinar mais de um, tá? Você pode utilizar formulários em redes sociais, você pode enviar formulários por e-mail, você pode trabalhar de diversas formas. Eu poderia te mostrar aqui, por exemplo, aqui no Facebook,
aqui você tem dentro da sua parte aqui de insights ou informações de página, tá? Você tem aqui visão geral, curtida, alcance, enfim. Mas tem aqui, ó, pessoas. E aí você pode ver aqui, ó, seus fãs ou as pessoas que você alcançou. E aí você pode saber a idade delas, qual é o percentual aqui por sexo, por idade. Você pode saber a localização dessas pessoas, o idioma, e você pode estar obtendo outros dados aqui. Então, por exemplo, as publicações que essas pessoas mais curtiram, tá? Ou mais se envolveram. Então, isso vai te ajudar a definir mais ou menos quais são os interesses que aquelas pessoas têm, tá? O comportamento, o nível de engajamento dessas pessoas, enfim. Aqui no Google Analytics, você tem dentro da guia aqui de público-alvo, você tem diversas informações. E você tem aqui também informações demográficas, que aí você pode ver, por exemplo, a idade e o sexo predominante aqui nas suas ações. Então, nesse caso aqui, meu maior público aqui nesse meu site é o público de 25 a 34 anos, em sua maioria do sexo masculino, tá? 72% aqui do sexo masculino. Enfim, você tem diversos lugares onde você pode obter essas informações. Então você pode ficar bem livre em relação a isso e sempre utilize a sua criatividade. Eu vou deixar mais alguns links aqui com mais informações sobre criação de personas. Tem alguns posts aqui que eu achei bem interessante que falam sobre personas, sobre criação de personas, por que criar, como criar. Então você pode acessar esses links aí e obter um pouco mais de informações. Então é isso. Espero que você tenha entendido sobre a importância das personas. Essa é uma etapa importante do seu negócio e até antes de você criar qualquer coisa, produzir qualquer coisa, é importante que você tenha muito bem definido a sua persona. Porque cada coisa que você vai criar ou produzir, lembra? A gente vai utilizar a nossa definição de persona, tá? Então, por exemplo, se você vai atingir homens de 40 anos, não adianta você trabalhar com uma identidade mais feminina ou muito moderna, tá? São homens mais tradicionais, de repente. Então, você precisa considerar cada fator na sua linha de produção aí, baseado na sua persona, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.